queridos ouvintes, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, etc. Eu sou a Marciele Majeski, vocês já estão nos acompanhando aqui há algum tempinho, né? Já gravamos aqui alguns episódios, já estamos com esse relacionamento há alguns dias e hoje nós vamos trazer para vocês, queridos professores que estão ansiosos, aguardando por esse assunto, a tecnologia educacional para a educação infantil. Então você, professor e simpatizantes deste assunto, nós vamos começar hoje uma jornada com a Roselita Camargo falando sobre educação tecnológica para os nossos pequenos. E claro, gente, deixa eu apresentar para vocês já conhecem das nossas telas, mas é com grande orgulho que eu apresento uma das autoras da tecnologia MicroKids. Ela tem nada mais, nada menos que 27 anos de experiência no nicho, então ela tem muita propriedade e autoridade para falar do assunto. Seja muito bem-vinda, Roselita. Obrigada, Márcia, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui participando com esses professores, com todos os que estão nos assistindo, seja professor, seja da área da tecnologia. Eu sou Roselita, uma apaixonada por educação. E aí, né, como é o nosso tema de hoje aí, desse desenrolar, trabalhar com os pequenos, né, Márcia? Porque realmente educação infantil, esses menores me encantam, sou apaixonada por eles. E aí a gente vem toda essa jornada, né, ao longo desse ano, desses anos aí de educação. Eu trabalhei, sou especialista, né, na educação infantil, especialista também na área da tecnologia na educação, que eu penso que é um segredo aí, né, dentro desse contexto, como Sim. fazer, como usar a tecnologia. Até eu estou curiosa, hein? Então, tem muita coisa bacana para a gente discutir, mas trabalhar com esses alunos realmente me encanta. Foram alguns anos trabalhando com educação infantil, com aqueles pequenininhos em sala de aula, então nós vamos falar um pouquinho disso toda a história aí, desses momentos agora. Bacana. Fique conosco, porque eu tenho certeza que a Roselita tem muito conteúdo de qualidade, conteúdo técnico para você, professor, aplicar dentro de sala de aula. E a gente está aqui, ó, encerrando o ano de 2023 para dar play no ano de 2024. Então eu tenho certeza que muito do que ela falar aqui hoje vai traçar a sua jornada para o ano de 2024. Então segue aqui com a gente que nós vamos começar aqui, ó, desfrutando e tentando arrancar da Roselita todo esse conhecimento ao longo desses 27 anos que ela vem acumulando. Vamos lá? Rose, para a gente começar, né, o nosso podcast, aliás, nós já começamos, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Eu gostaria que você fizesse a sua apresentação pessoal, contasse um pouquinho de você, como que você começou, quando foi que você despertou para a educação infantil e como que foi a introdução dessa tecnologia educacional para os pequenos. Então, Márcia, e todos os professores que estão aqui comigo, né, eu costumo dizer que eu não sei fazer outra coisa sem ser educação. Eu acordo, levanto, minha vida é educação. E eu me encantei, me apaixonei, possivelmente porque desde sempre eu cuidei dos meus irmãos, né, como irmã mais velha, e talvez seja daí que veio esse encantamento por cuidar dos pequenos também. E logo que eu comecei a minha carreira, lá no tempo do magistério, que tem alguns longos anos, né, eu fui para a sala de aula e justamente comecei a minha carreira de 30 anos de educação em sala de aula, com os meus pequenininhos, apaixonados aí pelos pequenos. Então, a educação infantil é meu encantamento, me especializei na educação infantil e agora a gente usa a tecnologia a favor dessa educação infantil. Isso deve ser muito incrível, hein? Muito incrível, porque quando eu vi que a tecnologia ela é um objeto de ensino e aprendizagem para os nossos pequenos, é um encantamento ainda muito maior. Foi um grande desafio, eu posso imaginar. Porque há 27 anos atrás, né, que eu comecei com a tecnologia em sala de aula, então realmente é um grande desafio, mas a gente está aqui hoje para poder contar para os professores, né, essa jornada aí, quem sabe deixar essa sementinha também aí em cada professor, em cada profissional da educação. Eu tenho certeza que os desafios que você encarou, né, quando você foi introduzido ao mundo tecnológico, vai compactuar com os desafios que alguns professores hoje também encontram. E eu tenho certeza também que a sua jornada vai inspirar os professores que aí estão inseguros de começar a trabalhar com a tecnologia e preparar o seu coração para essa jornada, porque olha, uma coisa eu tenho para te dizer, professor, não tem outro caminho. A tecnologia está avançando e ela está adentrando dentro das salas de aula e não tem para onde correr. O que você pode fazer é ficar aqui conosco com a MicroKids, porque aqui nós vamos compartilhar muita coisa para te auxiliar nessa jornada. Vamos continuar, Roselita. Quais foram as principais influências e inspirações em sua carreira?
ou na sua vida que te levaram ao seu campo de atuação hoje? O que na sua vida aconteceu que você disse que teve 30 anos de educação infantil antes de iniciar a tecnologia educacional? Meu Deus, realmente eu tenho muito a aprender com você aqui hoje. O que aconteceu na sua vida que te impulsionou para estar aqui hoje, onde você está, como autora de uma das maiores, ou se não maior, tecnologia educacional do nosso Brasil? E isso, Márcia, é justamente esse desafio, né? Há 27 anos atrás, que eu já estava dentro dessa jornada de sala de aula, quando chegou essa inspiração. Na verdade, nem foi inspiração, foi um grande desafio, porque pensa 27 anos atrás. Aí eu gostaria que você que está nos ouvindo voltasse a 27 anos atrás. Se hoje nós temos essa tecnologia muito acessível aos nossos, né? Hoje é muito palpável, né? Hoje está na palma da nossa mão. Agora imagina 27 anos atrás. Convido você a voltar. Então, realmente foi um grande desafio começar. Eu já estava em sala de aula, trabalhando com os meus pequenininhos, e aí você faz uma pergunta: quem foi a sua inspiração? E, na verdade, quem acompanha a MicroKids, né, sabe que uma grande inspiradora aí de nossa jornada MicroKids foi a Lisalba Camargo, uma das autoras. Grande Lisalba, ela gravou conosco o nosso primeiro episódio. E ela, né, aqueles que ainda não sabem, ela é minha irmã. E um dia, Márcia, ela me ligou e disse assim: amanhã você vai estar me acompanhando, porque nós vamos trabalhar com a tecnologia em sala de aula. E o seu coração? Explodiu. Eu posso imaginar. Explodiu, porque como assim? Eu não tinha acesso ao computador, eu não sabia mexer no mouse. O recurso, né, de um professor há 27 anos atrás, então tudo era muito difícil. E era muito escasso também a questão de ter os próprios computadores, né? A gente fala que nessa época só os ricos que tinham computador e celulares. E celular era aqueles bem tijolão ainda, exato, né? Eu tenho certeza que muitos aqui não sabem. O meu pai usava. E assim, então, quando ela me fez uma ligação, literalmente uma ligação, eu pensei, gente, mas como? Peraí. Só que a sala de aula me encanta, os alunos me encantam. Então, se eu estou apaixonada pelos meus alunos, por que não buscar uma ferramenta que pudesse vir contribuir com a minha sala de aula? E foi aí que eu recebi, então, esse desafio assustador a princípio. Eu posso imaginar. Então, professor, você que às vezes tem medo, né? Tem receio de começar, o novo assusta, né? O novo assusta. E o novo, 27 anos atrás, falando de tecnologia, assustou muito mais. Mas eu não corri. Você encarou o desafio? Eu encarei, fui. No outro dia eu estava lá no ponto, certinho com ela no horário. E aí eu comecei. E assim, Márcia, eu tenho que dizer para você que foi uma paixão da primeira vez. Então, me apaixonei mesmo pelos recursos tecnológicos, por tudo aquilo que ele oferece aos nossos alunos, tá? A forma lúdica de se ensinar, de se aprender. E aí, pronto, aí veio essa longa jornada aí de 27 anos. Não consigo hoje fazer um planejamento de aula, pensar em uma aula, se eu não estiver usando os recursos tecnológicos para somar com os meus alunos. Roselita, faz sentido eu te perguntar ou afirmar que você usou a sala de aula como laboratório para inserir essa tecnologia? Você aproveitou que naquele momento você ainda estava atuando em sala de aula e falou: deixa eu fazer os primeiros experimentos aqui com os meus alunos e descobrir como é que mata esse leão. Mas é isso aí que foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Quando eu me encantei, eu tinha certeza que os meus alunos também seriam, né, assim, encantados, beneficiários. E aí, o que eu fiz? Usei, apliquei. E, queridos, quando a gente está aqui falando dos pequenininhos, né, claro que a gente precisa ter uma dosagem, precisamos trabalhar também a questão de que tempo que você vai estar com esses alunos na tela, né? Porque nós estamos ali criando crianças, né? E nesse mundo agora que a gente está com os meninos muito tecnológicos, muito acesso às então, telas, mais uma preocupação, professor. Então, nós temos todo esse cuidado, né, com nossos alunos. Mas quando eu vi que os nossos alunos eles estavam sendo alfabetizados com um software, né? Os softwares dali que poderiam estar ajudando, guiando. Olha, foi encantador. Eu posso porque imaginar. A tecnologia encanta, e quando eu vejo os meus alunos aprendendo através desta ferramenta da tecnologia, para o professor não há nada melhor.
E olha, você falando assim, Rose, eu penso o seguinte, se eu fosse uma professora que estivesse agora assistindo este episódio, eu acho que o medo e o tremor na barriga iria se desconstruir muito com a sua fala, porque quando você fala e você traz essa abordagem pra gente, que pra você foi muito assustador, mas aí você decidiu encarar porque sabia que era o melhor para os seus alunos, e você viu que era simples, você viu que era... Claro que você teve seus desafios, não deve ter sido fácil, mas você conseguiu oportunizar os seus alunos a serem inseridos num novo mundo e eles descobrirem o quanto que é importante a alfabetização. Estavam sendo alfabetizados através da tecnologia, além de avançar também esse propósito, né? Importante que você me fala, e hoje eu tenho, né, com essa longa jornada aí de anos, eu tenho profissionais hoje no mercado que foram alfabetizados através do computador. Na época, a gente oferecendo os recursos, e eles lembram quando for trabalhar coordenação motora. Gente, que é mais bacana do que você inserir ali a coordenação motora através de um mouse, através de um dedo. E tudo que eu estou falando com vocês, professores, nós precisamos ter o equilíbrio, tá? A dosagem certa, ferramentas tecnológicas certas também. É isso aí. Tá? A gente vai continuar seguindo aqui no nosso podcast e eu vou te fazer uma pergunta para a gente continuar aí desconstruindo o medo desses professores, principalmente baseado na tecnologia para a educação infantil, que aí você pensa, né? Ah, mas a criança vai ficar muito tempo na tela, mas em casa já tem muita tela, mas eu quero que você saiba que a Roselita vai falar aqui para nós que a tecnologia educacional não envolve apenas a tela, envolve muito mais do que isso, é um campo muito amplo para a gente explorar. Então a gente vai seguir, Roselita, vamos falar um pouco sobre o tema que desperta muita curiosidade em muitos. Você acredita que a tecnologia seja importante para a educação infantil? Não seria interessante deixar os nossos alunos só construindo com massinhas ou brincando no parquinho? Você acha que é crucial no mundo que nós estamos vivendo hoje, com o avanço tecnológico de hoje? É importante inserir já para os nossos pequenos? Então, Márcio, qual é a minha preocupação como educador? E acredito que para você também, professor. Quando eu falo equilíbrio, né? Quando eu falo da dosagem certa para os nossos alunos, porque hoje nós vivemos no mundo tecnológico. Como não inserir a tecnologia para os nossos alunos? E aí veio o quê? A dosagem correta, principalmente em sala de aula. De acordo com a BNCC, hoje a gente insere, né, os instrumentos digitais para os nossos alunos. E de acordo com a BNCC, o que nós temos que fazer? A dosagem correta. Brincar com o lúdico não tem, vamos dizer assim, não é substituível. Tá? Uhum. A tecnologia não vai tirar do campo de atuação o professor que vai levar os nossos alunos para brincarem com massinha, para jogar bola no pátio. Ele vai estar sempre trabalhando. Mas a tecnologia hoje chegou, ela está no campo da educação. E se eu pego uma tecnologia equilibrada, levando aos meus alunos uma ótima alfabetização, para que ele possa fazer uma construção, uma leitura significativa. Imagine uma tecnologia levar os nossos alunos para um grande museu, para uma leitura, entendeu? Um clássico. A tecnologia ela vai proporcionar isso para os nossos alunos. Então, hoje, trabalhar com a tecnologia de forma correta para os nossos pequenos é encantador. E é crucial, né? E é crucial, não tem como correr mais, a gente precisa estar inserido. Então, o profissional, ele precisa ser capacitado, ler muito. A Microkids hoje, né, proporciona tantos projetos encantadores para os professores. Então, entra dentro desse universo para que possa levar de uma medida dosada para os nossos alunos essa tecnologia. Além dos projetos, etc., né, que nós temos aí já implementados em grande parte do Brasil, nós também temos esse podcast, que foi construído exatamente com esse objetivo, de preparar você para esse mercado, preparar o seu emocional para lidar com os desafios que vêm, claro que vem, todo professor tem um receio, mas tem aqueles também que já estão tirando nota 10, já estão desenvolvendo. Tem muitos casos, nós vamos discutir alguns casos desses aqui. Então, esse podcast foi construído exclusivamente para você, professor, para justamente te preparar para esse novo universo e te preparar porque realmente é uma jornada muito gratificante mediante aos feedbacks, aos retornos que a gente tem aqui dos professores. Então a gente vai seguindo falando um pouquinho dos desafios que você superou. Ao longo da sua carreira, existe um desafio que foi
algo que marcou a sua jornada, que você se lembra e fala assim, não, esse daqui eu preciso guardar para contar até as próximas gerações que irão vir. Conta um pouco desse desafio, traz pra gente uma experiência que você de repente tenha vivido dentro de sala de aula e como você fez para encarar esse gigante e superar. São muitos, né? Uhum. Essa longa jornada aí, desafio é o que nos move, né? E realmente acordar já é um grande desafio, na educação então não se fala. Mas o grande desafio, penso que foi essa novidade da tecnologia na educação. Né? Isso foi em 96, mais ou menos, que eu estava inserindo dentro desse universo da tecnologia. Uhum. Então, esse foi um grande desafio. E ao longo, claro, né, a gente vem acompanhando pais que muitas vezes, porque estava sendo inserido a tecnologia na educação, e eu lembro de pais que chegavam para mim e falavam assim, olha, isso aqui não é uma ferramenta que deveria acontecer em sala de aula. Uhum. E aí a gente conversava, porque a gente precisa também conscientizar os pais, que esse objeto de aprendizado chegou em sala de aula para um propósito educacional, tá? Um propósito educacional. Então, assim, nós tivemos 27 anos atrás, o desafio foi muito maior. Mas o que que nos acompanhou foi a formação do professor. Sabe? Eu penso que quando o professor tem a habilidade, ele busca, ele aprende. Quando o professor ele tem a formação, a capacitação, eu acho que esse universo da tecnologia, né, aumenta muito. Uhum. E eu lembro de uma professora. Conta pra gente essa história. Eu vou contar essa história da professora Tereza, e se ela estiver ouvindo, ela vai dizer assim, olha, ela está aqui como dizer assim, uma experiência viva. Eu, em uma das formações, essa professora Tereza chegou para mim e falou assim, olha, eu não acredito na tecnologia na educação. Não acredito, já estou próxima de me aposentar, onde que eu vou poder utilizar essa tecnologia na minha sala de aula? E aí eu falei assim, então o grande desafio meu vai ser você, Tereza. Peguei essa professora e falei, olha, eu vou terminar esse período de formação aqui com o uso da tecnologia na educação, eu vou pegar. E aí fomos trabalhando com a professora Tereza, e a professora Tereza foi se encantando, apaixonando. Eu quero deixar aqui agora, se eu posso, professor, você que está me ouvindo, que ainda tem algum receio de como utilizar essa tecnologia na sala de aula, lembre-se, a professora Tereza também tinha esse grande desafio. E hoje, depois de muitos anos, a Tereza é apaixonada por tecnologia e ela relata o seguinte, Roselita, naquele dia que você me fez aquele desafio, quase que eu saí da formação e não queria nem saber de tecnologia. Ficou com raiva. Ficou com raiva, mas graças a Deus vamos dizer assim, ela se colocou, ela deu oportunidade para a carreira dela e hoje ela fala, Roselita, eu não consigo fazer um planejamento sem usar, sem indicar um recurso tecnológico. Então, assim como eu tenho certeza, Márcia, que tem muitas professoras Terezas aqui também. Sem dúvidas. Tenho muitas aqui com receio, com medo, talvez a ponto de se aposentar e chegou nas suas mãos esse desafio de trabalhar com a tecnologia. Lembre-se, é possível se encantar com o uso da tecnologia na educação. Eu acredito que a professora Tereza deve ter ficado com raiva, porque imagina, de repente, ao longo de toda a sua jornada, chega um negócio, um monstro desse tamanho, novo, que você tem que implementar dentro da sala de aula. E aí, com certeza, ela deve ter se pego assim, como eu vou fazer isso, sendo que os alunos sabem mais do que eu, conhecem mais do que eu, não é? E eu acho interessante dos projetos, é que além da formação que vocês promovem para os professores, formação continuada, é que eles realmente são práticos. Você olha os projetos, né? Aqui tem alguns exemplos, e você consegue, de fato, conduzir o aluno, de fato, colocar o professor no centro ali para ele poder ser o mediador. E às vezes, professor, os seus alunos vão te surpreender de uma forma que você, de fato, vai aprender com eles. A gente tem visto isso aqui na prática, né, não, Rose? A prática é o melhor desafio, né? Quando você se doa e você está ali a ponto de aceitar esse desafio, eu falo que já 50% ali do caminho já foi andado. Aceitar. Quando o professor aceita, ele permite aprender, aí nós vamos. Porque muitos professores, o que você colocou aí, Márcia, é muito importante. Talvez o professor fale assim, meu aluno sabe muito mais do que eu. E muitas vezes o professor ele vai saber sim.
Porque eles não são alunos que nasceram na era digital. São nativos. Eles são nativos digitais. Nós, ou parte de quem está assistindo aí, somos analógicos, né? Ainda estamos naquele tempo lá, mas os nossos alunos, então por que não colocar os nossos alunos para que eles possam também conduzir, compartilhar? Então, o grande desafio aqui é o professor aceitar que hoje os nossos alunos estão sim com maior habilidade. E puxando um pouquinho para os nossos pequenos, hoje, se ele pega uma foto, muitas vezes você vê um aluninho lá passando o dedinho na foto. A minha filha já faz isso, 3 anos. Né? Por quê? Porque eles já nasceram, tem familiaridade. E muitas vezes você pega eles querendo fazer isso, ampliar uma imagem no papel. Por quê? Porque eles já estão achando que é a tela. Exato. Né? Então, assim, professor, para a educação infantil, precisamos ter todo esse cuidado, esse olhar, estudar, ler, porque são dosagens pequenas, mas isso não impede que eu aplique a tecnologia na educação infantil. É necessário, sim, no mundo que nós estamos vivendo, ter essa dosagem, essa medida certa para inserir a tecnologia na educação. Quero deixar aqui uma mensagem de inspiração para algumas Terezas que pode ter aí do outro lado. A professora Tereza já estava prestes a se aposentar, não é? E de repente chega o desafio para ela de trabalhar com a tecnologia educacional. E aí, como a Rose compartilhou com a gente, gerou todo aquele sentimento de revolta. Então, de repente, professor, você também esteja numa idade próxima a se aposentar. Mas isso não difere o fato de que você pode tentar, de que você pode encarar isso e ter grande experiência e marcar a vida de muitos alunos que vão ter a oportunidade de aprender tecnologia educacional com você. Então, eu acredito que aceitar e se permitir experimentar esse novo universo vai trazer experiências marcantes, não só para a sua vida, mas como para a vida dos seus alunos. Rose, tem vários projetos aqui, os projetos, etc., voltados para a educação infantil. Eu vejo que eles são muito coloridos, muito lindos. Explica para o professor como que esse projeto chega até ele e como que ele faz isso com os pequenos, porque você imagina assim, são pequenininhos, como que eu vou trabalhar a tecnologia educacional com essas criaturinhas tão pequenas? Explica para a gente como que ele funciona na íntegra. O professor recebeu o projeto, o que ele faz com isso? Como que ele vai implementar isso com os alunos? Pronto. Os projetos são encantadores, né, Márcia? Realmente são lindos. São encantadores. Professores, você que ainda não conhece, por favor, não deixe de conhecer. E trabalhar com os pequenos dentro dos projetos, eu costumo dizer que os projetos são vivos. Tá? Vivos como? Vivos como? Ele vai dar vida. E quem dá vida para esses projetos são os nossos alunos. Né? E aqueles pequenininhos ali, eles vão estar sendo envolvidos. Todo projeto ele precisa ter o início, meio e fim. E quem vai fazer essa construção? São os nossos alunos que vão estar construindo esse projeto. E dentro desse leque de possibilidades aí para a educação infantil, são muitos projetos. Você disse que são coloridos e são muito coloridos, são envolventes. Por quê? Porque nós temos aqui justamente temas, né? Assuntos temáticos que já é uma abordagem para a nossa educação infantil, e eles trabalham alguns temas que vão estar conduzindo aos nossos alunos nessa construção. Então ele começa de uma maneira bem lúdica, aí os nossos personagens, né? Eles vão trabalhando, eles vão se envolvendo, e dentro desse contexto, aqui o tema que nós temos aqui, eu valorizo, eles trabalham justamente valorizar o quê? Então, eu valorizo a minha família, eu valorizo a minha sala de aula, o meu professor, o meu colega. E dentro desse contexto, Márcia, eu vou estar inserindo as ferramentas tecnológicas. Então, vamos pedir para os nossos alunos, dentro desse contexto, eu valorizo a minha família, vamos criar uma família? Quem é a sua família? A sua família é constituída de quê? Do vovô, da vovó, do pai, da mãe, uma dos árvore irmãos. genealógica. Uma árvore genealógica. Então, o que o meu aluno agora vai fazer? E eu tenho aqui, Márcia, uma ferramenta encantadora. Estou curiosa. Que esses projetos oferecem. É justamente um MicroKids Studio. Como funciona? Esse MicroKids Studio, ele é propício para aqueles pequenininhos. Entendeu? Então, os alunos eles vão ter ali o acesso a essa ferramenta, a esse projeto, e dentro de um contexto que você, professor, estiver trabalhando em sala de aula,
nós vamos estar inserindo essa tecnologia. Então, o software, tem mais de 2.000 imagens. Meu Deus, é muita opção. Cenários incríveis. Então, professor, fica aqui o desafio. Conheça a MicroKids, o estúdio que nós vamos estar trabalhando com vocês essa ferramenta. E aí começa a construção dos nossos alunos. E eu costumo dizer que a ferramenta branca, eu estou aqui buscando aqui uma parte, justamente para mostrar para você a construção do aluno. Então, imagina o passo a passo. Imagina aqueles pequenininhos agora colocando o que para ele é de realidade com a sua família, com a leitura que ele tem de família. E aí ele trabalha ali toda essa construção, usando então a sua criatividade. Então, a tecnologia, todos vocês que estão me ouvindo, a tecnologia ela precisa ser um objeto de aprendizado. Eu não posso fazer com que minha tecnologia, o meu dispositivo, o meu computador, o meu celular, que ele seja somente para uso de entretenimento. Porque aí que pega, Márcia, porque aí que o pessoal fala assim, nossa, mas como que eu vou trabalhar com o meu aluno se ele já fica no celular o tempo todo? Então, aí muitas vezes o que fazem? Retira o celular, retira o dispositivo do aluno, porque ele só acha que está muito tempo na tela, e vai ter sim, e aí nesse momento tem sim o prejuízo. Mas quando eu pego o uso da tecnologia para que o meu aluno, ele construa, ele vai escrever, ele vai produzir, aí eu vou estar com medidas dosagem correta para o meu aluno fazer a construção. Tornando tudo isso muito saudável, produtivo, lúdico, desenvolvendo o pensamento crítico, computacional, raciocínio lógico, muitas vezes a coordenação motora também. Sim. Então, a percepção espacial, porque eu preciso ter um espaço para criar, né? Eu estou falando dos pequenininhos, então eu preciso ter uma percepção espacial, eu tenho que ter uma coordenação motora, sim, eu preciso trabalhar a alfabetização. Imagina, dentro desse contexto aqui do universo do software, os nossos alunos criando um alfabeto ilustrado. Ai, gente, que coisa incrível. É lindo, Márcia, é lindo, porque ali ele vai estar colocando, né, cada imagem que representa aquela letra. Então, assim, a tecnologia... E eu posso garantir, professor, que o uso da tecnologia na educação infantil de forma responsável e com projetos que vai guiar você, professor, para esse universo, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro, Não né? tem erro. Então, aceita esse desafio aí, porque a professora Tereza já aceitou. E tem muita gente tendo muito êxito em sala de aula, isso aí a gente tem aos montes. É só você acompanhar o nosso Instagram, que lá a gente está sempre postando aí projetos que alunos construindo, sendo guiados pelos professores. E nosso Instagram tá cheio aí dessas maravilhas. É só você seguir, tá aqui em algum lugar na tela para você ler o QR Code e seguir a gente lá no nosso Instagram. Se você está curtindo o nosso episódio, se esse episódio do podcast está fazendo muito sentido para você tem uma missão aqui, em curtir esse vídeo, compartilhar com os professores de educação infantil e aqueles também dos ensinos dos maiores, não é? Além de se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve, ativa o sininho, toda vez que a gente lançar um podcast novo com tema de tecnologia educacional, você vai ser avisado. E, por favor, nos siga nas redes sociais, está aqui na tela para você ler o QR Code e nos seguir lá no Instagram para a gente compartilhar muito conteúdo no dia a dia com você. Rose, vamos continuar com o nosso bate-papo, que realmente está sendo encantador. A gente está aqui, ó. Gente, eu sempre aprendo muito nos nossos episódios, né? E a gente vai continuar com a seguinte questão. Como que você visualiza o futuro da educação infantil com essa nova era tecnológica sendo construída? Como que vai ser isso? Visualizar esse futuro, eu preciso primeiro me preocupar com o professor. Então, é você, professor, que eu vou me preocupar. Por quê? Porque visualizar o futuro da educação infantil nessa era tecnológica, se eu não tiver um professor preparado, eu não vou ter um aprendizado personalizado. E para a educação infantil, eu preciso ter essa personalização. Hoje pegamos crianças, alunos, né, no modo geral, pegamos alunos muito... com personalidades diferenciadas. E hoje é um grande desafio na educação fazer um planejamento, fazer todo um estudo em cima do aluno. Eu tenho lá 30 alunos, 25 alunos, eu preciso trabalhar uma educação personalizada. E o mundo que vivemos hoje, da tecnologia, eu também não posso deixar de me preocupar com esse profissional. Então, professor,
estuda, leia, use a metodologia MicroKids. Estamos aqui, Márcia, justamente para tirar, né? Para dar para vocês o subsídio, para estar inserindo essa tecnologia de forma personalizada para os nossos alunos. É um grande desafio, sim, mas eu não vejo hoje como sair dela. Assim como nós tínhamos, né, há tempo atrás, um quadro negro que virou branco, virou verde. Hoje tem até lousa digital, hoje já temos, né? lousa digital, então é muita tecnologia chegando para os nossos alunos. E hoje nós estamos recebendo alunos que têm também esse acesso muito rápido da tecnologia. Então, uma dosagem, um conteúdo personalizado para os nossos alunos é a grande questão aí. Então, para essa era tecnológica, resumindo, o professor tem que estar capacitado para lidar com isso. É isso aí. O professor ele precisa estar capacitado. Os recursos tecnológicos, Márcia, já está aqui. Já estão disponíveis. Já estão disponíveis, já faz parte da educação como recurso tecnológico. Então, eu preciso que você, professor, também esteja preparado para receber esse diferencial, esses recursos tecnológicos para poder inserir na sua sala de aula. E é por isso que nós estamos aqui, trabalhando todo esse conteúdo para que você receba como um desafio, para que você receba como um incentivo. E trabalhar a tecnologia MicroKids, aí eu volto, não só os recursos tecnológicos, mas a metodologia de que forma, porque a tecnologia já está, Márcia. Agora, o que eu vou fazer com essa tecnologia é o grande diferencial. Gente, eu realmente estou encantada, assim, com a expertise da nossa autora, Roselita Camargo. Estamos aqui, assim, apaixonados por tudo que ela está falando e como que a gente está conseguindo enxergar esse futuro. E o futuro, ele já chegou, de certa forma, né? O futuro é agora. Então, o que eu entendo é, professor, não tem para onde fugir. O que você tem que fazer agora, neste momento, é se capacitar, se preparar para lidar com esses alunos e guiá-los por esse caminho onde eles vão aprender a construir soluções para o futuro e até mesmo preparar suas carreiras profissionais, que tudo está cada vez mais tecnológico, né? Mais exigências. Muitas exigências. E o professor faz a diferença, né? Faz a diferença. Então, assim, eu sou encantada, sou professora, sou pedagoga. E olha, parabéns a vocês que também são professores. Professores, eu sou apaixonada por vocês, tá? Então, assim, realmente capacitar-se é o grande desafio a cada dia. Temos uma vida louca como profissional da área de educação, mas não tem como. Hoje a tecnologia já está aqui e ela vai ficar. E ela vai se complicar, porque cada vez mais nós temos aí, né? Hoje podemos usar a tecnologia como realidade aumentada, reuniões diversas. Quando que a gente pensaria que hoje nós estaríamos fazendo, né, essa introdução desse podcast para poder levar aos professores? Então, olha como que a tecnologia ela ampliou, ela aumentou. Hoje a gente se conecta com várias pessoas de várias partes do mundo. O aluno tem a possibilidade de aprender com um professor que está nos Estados Unidos ou que está do outro lado do Brasil. Vai para a NASA, né? Gente, é incrível. É mundo, é o mundo na palma da mão. Realmente. Então, se nós hoje não tivermos, nós como profissionais, não tivermos preparados para usar esses recursos a benefício da educação, aí realmente a gente é um grande desafio aí. Nós temos os nossos alunos conectados, e nós, professores, muitas vezes temos medo de usar ou até de explorar essa tecnologia na nossa sala de aula. Então, professor, fica aqui ligadinho, que nós temos muita coisa para você. Fique agarradinho na nossa mão, que a gente não vai largar vocês. É isso aí, gente. Olha, o segredo é permanecer aqui no nosso podcast, porque isso aqui é só o início de muito conteúdo maravilhoso que tá por vir aí. A gente vai seguir aqui com o nosso podcast, Rose. Gente, a gente chama ela de Rose aqui nos bastidores, tá? Mas ela é Roselita, né? Rose é só para os mais íntimos. Brincadeirinha. Pode ser para você também, professor. Não, pode Rose mesmo, tá? Isso aí. De professor para professor. Simples assim. Rose, vamos então compartilhar com os nossos professores que estão iniciando as carreiras, que estão aí começando nesse universo da educação, tem muitas inseguranças, são muitos caminhos para serem trilhados, eu imagino que deve ficar aquele friozinho na barriga, um coração mais palpitante, né? Quais os conselhos que você daria com base na sua própria jornada para esses profissionais que estão começando agora? Apaixone-se.
Esse aí eu acho que assim, quando a gente é apaixonada por o que faz, A gente faz com excelência. faz com excelência, o fardo fica mais leve. Vai ser difícil? Vai ser difícil, tá? Nós, como profissionais, já e eu de muitos anos, e você talvez está começando, ou até tem também, né, toda essa carreira aí que já trilhei, você talvez também pode ser um desses que já trilhou tanto tempo, mas eu creio que nós precisamos nos apaixonar a cada dia. Quando você renova, né, essa vontade, essa paixão pela educação, você não, os desafios se tornam muito mais leves, porque nós sabemos que educação é um grande desafio. É uma Que não é responsabilidade. uma responsabilidade. Hoje nós temos profissionais que foram incentivados por um professor. Então, todos os profissionais hoje foram incentivados, eles foram ensinados por um professor. Olha a nossa responsabilidade. É muita responsabilidade. Entendeu? Então, se você se apaixona a cada dia, quando você está apaixonada, você tem olho no brilho, o brilho no olho, você quer fazer o melhor por aquele aluno, você leva ferramentas, né, que são encantadoras, ferramentas tecnológicas são encantadoras. Leva uma aula onde você vai fazer uma viagem no museu, leva uma aula onde você vai conhecer criativa. Hoje a tecnologia, gente, é encantadora. Você pegar hoje, né, um giz, voltar lá naquele tempo do quadro negro, verde ou branco, hoje é uma ferramenta tecnológica? Mas olha a potencialidade que tem hoje os recursos tecnológicos para ofertar aos nossos alunos esse encantamento. Então, professor, se eu tenho aqui uma palavra para dizer para você, apaixone-se todos os dias. Muito bom, Rose. A gente vai seguir então. Eu estou apaixonada por esse episódio do nosso podcast porque eu estou assim sendo invadida com muito conhecimento e cada vez mais apaixonada, como diz você, Rose. Compartilha com a gente um momento memorável que você viveu na sua carreira e que marcou profundamente a sua história. Um momento que você viveu dentro da sala de aula ou até mesmo com a tecnologia. Você compartilhou a história da Tereza aqui com a gente, né? Teve algum aluno pequeno, né? A gente está falando aqui de educação infantil. Teve algum aluno dos pequeninos que marcou a sua história de alguma forma? Tenho sim um aluno que a gente acompanha, né, todo o processo desse aluno. Um aluno que... Porque nós sabemos que alunos hoje, né, principalmente há um tempo atrás, que é quando eu estava atuando na educação infantil, o aluno ele gosta de desafio, né? Então ele erra uma vez, mas ele quer continuar acertando. Ele vai buscar. Muitas vezes nós adultos nós nos recuamos na primeira tentativa e erro, a gente para. E os nossos alunos não. Eles vão até ele conseguir. E eu lembro quando o nome dele era Pedro. O Pedro, ele era um menino com um comportamento bem dinâmico, né, vamos dizer assim, um menino que não parava quieto, e nós estávamos inserindo a alfabetização nele. E nós estávamos, quando trabalhamos, né, a ferramenta do MicroKids Studio, que eu volto a dizer para você, professor, é uma ferramenta maravilhosa, principalmente você que está trabalhando com alfabetização, porque é uma tela em branco onde o aluno vai fazer a sua construção. E o Pedro, que eu chamava de Pedrinho com muita forma carinhosa, o Pedro, ele foi e ele desenvolveu todo o alfabeto. E naquele momento ele tinha muita dificuldade na escrita, então ele não conseguia escrever. Mas a tela do computador foi de uma forma tão lúdica para ele. Tão fácil. Tão fácil, porque eu costumo dizer também o que acontece. Às vezes você vai escrever e o professor diz assim, volta lá na sua carteira que está errado. Então ele vê o erro através da escrita. Na tela do computador, muitas vezes, o aluno ele está visualizando a tela. Uhum. Então ele mesmo ele faz essa avaliação. E da forma lúdica. Então, quando o menino propôs ali, que ele acabou de escrever, né, todo o alfabeto ali, ele propôs e terminou a atividade, o Pedrinho, ele pulava com tanta alegria, e isso me assim, aqueceu o meu coração, e ele que estava, professor, eu consegui, professor, eu terminei, e ele tentava muitas vezes fazer no caderno e não conseguia. Então, a tela do computador, muitas vezes, ele é o professor de forma mais carinhosa, porque ele está visualizando, então ele está mostrando talvez que ele precisa acertar uma letrinha né, ou a palavrinha está errada, mas ele vai visualizar. E o Pedrinho, assim, de uma forma muito carinhosa, marcou muito, porque
como ele pulou em sala de aula, alegrou-se e gritava, eu consegui, professora. Foi uma realização muito grande. Foi muito grande para ele e para mim também, como professora, estar utilizando esses recursos tecnológicos para o benefício do meu aluno, que estava naquele momento aprendendo ali todo o alfabeto listrado. Então, assim, professor, você vai também ter muitas experiências satisfatórias que vai te levar para o resto da sua vida quando você está inserindo de forma dosagem personalizada para esses pequenininhos também. E eu tenho certeza, Rose, que esse momento não ficou marcado só na sua memória. Você teve a oportunidade de marcar esse aluno com uma memória afetiva. E aí você falou aqui anteriormente que o principal conceito do professor ser bem-sucedido é se apaixonar. Eu lembro que aqui nas nossas conversas, a Fernanda, nossa professora aqui formadora, compartilhou comigo que o aluno sabe quando o professor não é apaixonado. Ele sabe quando o professor não gosta do que faz. Porque, exemplo, nós temos aí alguns alunos que aprendem com facilidade a matemática e nós temos outros que têm dificuldade. E às vezes é porque o professor não é apaixonado pelo que faz e tem dificuldade de transmitir esse conhecimento. E você, apaixonado pelo que faz, transmitiu esse conhecimento tecnológico para o nosso aluno, marcou a trajetória dele tão pequenininho, não é? E é gratificante, que foi o que você falou, né? Leva para a vida. E eu tenho certeza que o Pedrinho, se estiver ouvindo, o Pedrinho vai lembrar desse episódio, porque realmente marcou. E aí, claro, se esse aluno chega em casa e fala para o pai, ou fala para a família que aprendeu de forma lúdica, a família também recebe isso com muito carinho. Eu, como mãe, ficaria maravilhada. Pensa, sou pequenininha, ela chegava, mãe, eu aprendi através do computador. Então, queridos professores, não deixe de inserir a tecnologia de forma responsável, tá, para os seus alunos. E se você tem alguma dúvida em relação de como inserir, aqui é um canal que vai levar muitos exemplos para você. Aliás, a gente já compartilhou aqui em alguns episódios anteriores vários conhecimentos, várias dicas de experts que já passaram por aqui. Nossas autoras estão aqui inaugurando o nosso podcast, compartilhando muito conhecimento. E no mês de janeiro agora não vai ser diferente. Tem muito conhecimento reservado aí para você, para ser compartilhado com você. A gente vai seguir agora de uma forma muito dinâmica, que eu tenho certeza que vocês aí do outro lado irão se divertir muito com a gente, né? Porque vai ser divertido. Roselita, a gente vai seguindo. Você topa fazer uma dinâmica rápida conosco? Desafio aceito. Ah, você gosta de desafios, não é? Então a gente vai fazer algumas perguntas rápidas e curtas. E aí você vai responder com a primeira coisa que vier à sua mente, né? Você tem grandes experiências, muitos anos na jornada de ensino. Tenho certeza que as respostas que vierem vai ser compartilhadas com professores que vão se inspirar. Bora lá? Bora lá, então vamos começar. Tá preparada? Preparadíssima. Então aperta os cintos que nós vamos começar. Qual a sua visão sobre a tecnologia na educação infantil? Inovação. Inovação. Um aplicativo educativo para as crianças que você recomendaria? MicroKids Studio. Apaixonante. Qual é a sua opinião sobre o uso de dispositivos móveis na educação de crianças pequenas? Para mim é um incentivo. Objeto de aprendizado. Objeto de aprendizado. Como você vê a realidade virtual sendo usada na aprendizagem infantil no futuro? Futuro, né? Futuro. E como? Uma dica rápida para pais que desejam equilibrar o tempo de tela dos seus filhos. Equilíbrio. Equilíbrio, muito bom. Equilíbrio. Qual é a maior vantagem da tecnologia na educação infantil, na sua opinião? Aprendizado. Você acredita que a inteligência artificial pode desempenhar um papel importante na personalização da educação infantil? Acredito. Quais são os principais desafios ou preocupações a incorporar a tecnologia na educação infantil? Medida correta, personalizada. Eu penso que essa é a nossa responsabilidade como educadores. Uma dosagem equilibrada. A dosagem equilibrada. Qual é a sua visão de como a tecnologia na educação infantil irá evoluir nos próximos anos? Futuro da nação. Eu vejo esses pequenininhos aí bem envolventes e... Realidade aumentada, né? Totalmente. Realidade aumentada, mundo virtual, né? Muito bom. Futuro. Qual é o papel dos educadores na orientação do uso da tecnologia por crianças pequenas? Um papel de responsabilidade. Responsabilidade. Como você equilibra a promoção do aprendizado digital com outras formas de educação, como brincar ao ar livre?
A gente brincar é tudo de bom, né? E usar a tecnologia também para o brincar, para construir de forma lúdica, também é prazerosa. É o equilíbrio. Uma dica para educadores que desejam incorporar mais tecnologias em suas salas infantis. Uma dica? Metodologia MicroKids. Muito bom. Rose, você simplesmente arrasou. Nós chegamos aqui ao fim com essa dinâmica rápida, né? Que te colocamos no fogo aí para responder Não é? Então, rapidamente. professores, olha, estamos juntos, hein? Mas você se saiu muito bem. Eu gostaria de agradecer a sua audiência. A gente está chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast, etc. Agradeço por você ter ficado até aqui conosco. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário de como já tem sido a sua experiência dentro da sala de aula com a educação infantil. E eu também gostaria de te agradecer, Rose, por você ter vindo aqui, dedicado seu tempo para poder compartilhar suas experiências com os nossos ouvintes. Obrigada, Márcia. Obrigada a você que está também participando conosco. Professores, apaixone-se. Apaixone-se cada dia. E assim como eu recebi essa paixão pelo uso da tecnologia na educação, apaixone-se você também. Muito obrigada pela sua audiência. A gente vai se ver aqui no próximo episódio. Até logo. Até mais.